Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson. Tenho aqui comigo a professora Caroline, que a gente apresentou na primeira aula. E a gente vai continuar falando com vocês sobre os contos etiológicos, mas passando pelas etapas até propriamente dito lá, né, no contos etiológicos. Agora a gente vai trabalhar com vocês a questão de gêneros textuais, gêneros digitais, tipologias textuais também, né, professora? É isso mesmo, então vamos lá? Vamos lá. Também, então, meu nome é professor Railson Brandão, como destaquei, né, acadêmico do 6º período de letras, professor de reforço escolar também, para alunos do 6º ano e de outros anos também, especialista em língua portuguesa e bacharel em ciência da computação. Certo, pessoal, vamos lá. Gêneros digitais, no caso, a gente pode ver que a gente já tem muito no dia a dia, que são os memes que a gente vê nas redes sociais, o vlog, que é muito utilizado hoje, esse vídeo mesmo no YouTube, outros vídeos que a gente encontra, são vlogs contando, né, sobre determinado assunto. A gente tem o GIF, que são aquelas imagens que ficam se repetindo, né, professora? Podcasts, que são os áudios que a gente vê em plataformas de áudio, que estão comentando, né, sem as imagens, os trailers, e assim outros gêneros também que a gente tem digital, professora, certo? E aí nós temos também os gêneros textuais, propriamente ditos, que são que a gente vê direto nos livros, como lendas, contos, né, essas histórias, os romances, as crônicas. Aí também tem búbula de remédio, instruções lá de manual de instrução, receita de bolo, história em quadrinho, como vimos na última aula. Então, esses são gêneros textuais, ok? E dentro dos gêneros, e tanto também nos gêneros digitais, gêneros textuais, temos as tipologias, que são as estruturas desses textos, certo, professora? Como a narrativa, a descritiva, expositiva, que são a forma como a gente vai transmitir essas mensagens, certo? Então, dependendo do gênero digital ou textual, nós temos a forma de tipologias que vamos transmitir, certo, professora? Até a instrutiva, né? Instrucional e a dialogal. Certo? Legal, professor. Professor, tem uma dúvida. Quer dizer que um gênero tem apenas uma tipologia? Ou como é que a gente pode reconhecer isso dentro de um texto? Não, a gente pode ter, dependendo do gênero textual, uma tipologia em destaque e também ter algo, uma outra secundária, por exemplo, quando a gente está falando de receita de bolo, ali a gente tem a tipologia em destaque, a injuntiva, que é um tipo de tipologia em que a gente usa muito o imperativo das palavras. O que é imperativo? São os verbos de conselho, ordem, um pedido, como abra a caixa, ligue o forno, né? No caso de uma receita, quebre 2 ovos. Então a gente tem aí em destaque essa tipologia para esse gênero textual. Mas dependendo do gênero, a gente vai ter outras tipologias em destaque. E o conto, por exemplo, que a gente vai trabalhar mais à frente? Que tipologias tem no conto? Que tipologias, certo, pessoal? Nos contos que vamos trabalhar, destaca-se muito a narrativa. Narrativa, né? Colocada aqui, a narrativa descritiva, porque vai ter um narrador em que vai contar pra gente uma história, algo, e que pode ser bem detalhista, colocando várias características para os personagens, deixando bem detalhado o que está acontecendo, o ambiente, a paisagem, por exemplo. Então temos esse destaque, certo? Bacana. E a gente agora vai ver um exemplo, certo? Exemplo de uma prova, de onde cai esses gêneros, certo? Então, era da prova lá do Colégio Militar de Belo Horizonte e do 6º ano, para acesso ao 6º ano, né? Então, a gente tem aqui o Pequeno Príncipe e a Raposa. Vocês já conhecem a história do Pequeno Príncipe? Já viram? Comentem aí pra gente também. O que nós temos aqui, professora? Temos a raposa, né, e o Pequeno Príncipe, né? E ele começa dizendo: o essencial é invisível aos olhos. Entendi! Os sentimentos são invisíveis. Os sentimentos! Tô falando do oxigênio, moleque maluco.
Vocês estão vendo, então, pessoal? O que a gente pode ver aqui é uma frase muito conhecida aqui do livro do Pequeno Príncipe, né? E a gente tem esses personagens principais deles aqui destacados, que é o Pequeno Príncipe e a Raposa. Aqui no segundo quadrinho, o que a gente vê é o nosso entendimento, o entendimento comum da maioria. E o entendimento que é muito valorizado na própria história, que para quem não leu O Pequeno Príncipe, a gente não vai dar spoiler, tá? Mas a gente recomenda a leitura, é muito legal de fazer, né? Fala sobre amizade, fala sobre essa questão dos sentimentos, né? De empatia com o outro, né? E então essa frase, o essencial é invisível aos olhos, ela já faz parte da questão do livro, né? Que é muito legal isso. E ele é colocado dentro da tirinha com outro contexto. E uma característica, professor, da tirinha é a quebra de expectativa. Imagina uma coisa, na verdade, é outra. Destacada essa quebra de expectativa, porque o que a maioria de nós acha é o que o Pequeno Príncipe falou, que são os sentimentos, né? Eles são invisíveis. Mas qual é a quebra, né, de expectativa? A quebra é que o lobo, a raposa, desculpa, ele tá falando sobre o oxigênio. Que é essencial para nossa vida, né? Bom, errado não tá, né? Só que não era o que nós estávamos imaginando, ou o que o Pequeno Príncipe estava imaginando aqui na tirinha, né? Então cumpriu o papel, né, desse gênero textual aqui, da tirinha, né? Colocando. Tem os balões, como a gente está vendo. Os balões, isso aqui já são os de fala mesmo, né, professora? Então é isso. E interessante quando você, no caso, se você for fazer essa prova do colégio militar, todos os colégios militares, você precisa ter muita leitura, porque se você não conhece, né, essa história do Pequeno Príncipe, pode ser que essa questão seja mais difícil para você responder, né? Então vamos lá, na questão? Então. E aí a gente vai ver como essa questão apareceu na prova. A tirinha que a gente leu, e a questão em si a tirinha estabelece um diálogo, né, com o texto 1. No entanto, ela tem feito uma ironia. Assinale a opção que indique corretamente. Então a gente está vendo essas 5 opções. Se vocês quiserem, tentem fazer essa. A gente vai deixar um tempinho para você. Um tempinho, ou pausa o vídeo rapidinho para você ver. Enquanto vocês estão pensando, eu posso dar uma olhada em cada uma das questões. A primeira coloca aqui a questão da ironia, né? O que seria essa questão de ironia, professora? O que é a ironia? A ironia é quando você fala uma coisa querendo dizer outra, né? Então, a ironia nunca vai ser aquilo que você está falando de fato, né? Então, quando ele coloca assim, o essencial é invisível aos olhos, ele não está falando de sentimento, ele está falando o quê? Do oxigênio. Certo. Então, aqui, nós temos a ironia em todas as alternativas aqui. Então, no primeiro quadrinho, ela é compreendida como objetiva, né, que leva o Pequeno Príncipe a comemorar a compreensão. E aí, na segunda, também a questão da ironia, mas falando de relacionamentos, as questões, né? E por isso, o Pequeno Príncipe, ele celebra sentimentos, né? Aí a terceira, a ironia resulta, né? Na fala da raposa, pois ela realiza uma interpretação sensível ao sentimento. Olha, a raposa, ela está sensível aos sensentimentos, sensível, será? Será, né? Vamos questionar isso aí. E aí a gente tem aqui na letra D, que a interpretação, né, é realizada da mesma forma pelos personagens. Os dois estão pensando da mesma forma. E aí, você concorda? Você concorda com isso? E por último, que nós temos que a ironia ocorre porque a raposa, ao ressignificar, né, que o essencial é invisível aos olhos, usa essa expressão no seu sentido objetivo, né? Tal como ela é, tal como ela é. Que é a questão do oxigênio, né, que a gente vê no ar. Então, ele não é muito poético, né? E a gente percebe que a raposa, quando ela coloca nessa tirinha, ela é objetiva, é tal como ela é, a palavra preto no branco, né?
E lá no livro, a raposa ela já é mais subjetiva, tem mais a ver com a questão das emoções, dos sentimentos, tá bom? Então, qual é a resposta, professor? Então a gente pode ver que a resposta é a letra E, né, professora? Porque essa questão, ele fez realmente uma ressignificação. O Pequeno Príncipe teve a mesma reação como a gente tem, falando dos sentimentos, mas que a raposa ela foi objetiva, usou o oxigênio, algo aqui do nosso mundo, né, que fica no ar, para dizer que era o sentido que ela estava... Essa tirinha, ela parece um pouco com uma paródia, né? Olha. E sabe o que é paródia? O que é? Paródia é quando a gente tem uma expressão que é muito comum, uma música ou qualquer outro gênero textual, em que a gente dá um ressignificado de uma maneira mais... Irônica. Então, exatamente. olha que interessante. Ele pegou um gênero textual, verdade. um romance, um conto, Isso. uma narrativa, E colocou num outro gênero textual, que são as histórias em quadrinhos. E nessas histórias em quadrinhos, nessa tirinha, ele usou o que é paródia, né? Então, dando esse ressignificado e um outro significado, entendeu? Verdade. Beleza, professora. Muito legal. A gente viu o poema, né? O poema da Quadrilha, né? Do Carlos Drummond na última aula. E a gente agora colocou um outro gênero textual, que no caso no gênero digital aqui, né? Que é o meme muito conhecido por vocês, né? Por todos nós. Vamos ver. Aqui a gente já viu a questão da quadrilha e a gente quer ver, professora, a questão do meme. É da página diferentona, né? Diz assim: meu celular vendo que eu não deixo ele descansar nem um pouquinho. Tipo, o celular dele tá... Você não vai me largar? Você não vai me colocar pra carregar, né? Então já tá estressado ali o celular. É verdade, professora. Então, a gente vê aí uma linguagem verbal, né, também, né? A gente já puxando para a linguagem, como a gente viu na última aula. E a gente tem a imagem aí que é de um outro meme, né, da garotinha fazendo essa cara e é colocado na frente do celular, né, que é um iPhone aí e tal, que não consegue falar. E também temos um outro, né, que é o do anúncio publicitário, e a charge. No anúncio publicitário a gente vê que é um comercial antigo, que era espalhado, que era dor de cabeça, tumor doril, a dor sumiu. Só que a gente vê que a palavra dor desapareceu, tem que ter uma fumaça ali, né? Então para simbolizar, né, esse ponto. E a gente tem a charge aqui, né? Que é um outro gênero textual que tem uma imagem que geralmente faz uma crítica ao que ocorre, né, no mundo. E a gente tem para ver o que é mais rápido. Ou você pode tirar a sua interpretação da charge. Quais são as conclusões, né? Aqui ó, a gente pode ver que quem é mais rápido no contágio é uma fake news ou o próprio coronavírus, né? Que a gente está passando por esses Felizmente, momentos. né? É algo assim até se pensar, porque a charge ela é feita para criticar, para levantar uma reflexão, né? Você aí que é jovem, né? Então, a questão da fake news são aquelas notícias falsas que a gente compartilha, né? Então, por isso que quando você vê qualquer coisa no WhatsApp, já desconfie, verifique quais são as fontes, né? Então, o Jonathan, que é o autor dessa charge, ele quis colocar esse questionamento através da linguagem, né? Da linguagem verbal, não verbal, principalmente, tá bom? Certo, professora, muito bem colocado. E agora, exemplo de gênero digital também, né? A questão do vlog, que é como o que a gente está fazendo aqui com vocês, né? Tendo esse assunto para colocar, né? E olha, essa moça aqui, que ela deve estar cozinhando, né? E ela mesmo, né? Masterchef, bem colocada. E aí a gente pode ver esses símbolos aqui, né? Olha só, o que a gente pode ver aqui, ó. O que a gente espera de vocês? Uhum. Like. Geralmente parece que é no Facebook que tem, né? Que você coloca e aí vai subindo várias carinhas, então parece emoções, que ela tá fazendo uma live no Facebook. Live no Facebook, certo? Então, isso aqui é um gênero digital também. Então, mais um exemplo que nós temos, certo?
E professor, o que é isso que o senhor colocou aí no slide? O que tem a ver os gêneros que a gente está falando com o texto, com o discurso e com o contexto? Explica pra gente. Tudo bem, professora. O que a gente tem? A gente tem um texto propriamente dito, que é o assunto, o que a gente está sendo trabalhado, mas isso vai de um discurso também. Um discurso da onde você tem as suas ideias, quer colocar o seu ponto de vista, né? E esse discurso está em contextos. Dependendo do contexto, né, de que momento a gente está vivendo ou em que ponto a gente está trabalhando, e aí a gente tem essa escada, né, que vai do texto, que vai para o discurso e que chega dependendo do contexto também. E um né? exemplo disso é a própria charge. A charge lá do Jonathan, né? Vamos voltar aqui, ó. O texto, o que ele colocaria? A charge, né? O discurso é em relação à questão das fake news, né? Então, quem que vai chegar mais rápido, né? E o contexto é o que a gente está passando, infelizmente, em relação à pandemia, né? Vamos lá, então. Agora a gente chegou de novo naquela charge do desafio. Mas qual a diferença agora, professora? Porque agora a gente não está mais analisando a linguagem, né? Verbal, não verbal, a linguagem mista, mas em relação ao gênero, né? Então, olhando para essa imagem, que gênero ele é, professor? Certo, professor. Então, olhando aqui para a imagem, a gente tem aqui a tirinha, né? A tirinha aqui com três quadros. E aí a gente tem bem destacado, por exemplo, as cores, o personagem, os objetos que a gente tem aqui, né, colocado. Então, ela em poucas imagens, 3, consegue transmitir o tom de brincadeira pra gente, pra fazer a gente se divertir, não é, professora? Isso. Então, vamos revisar, né? Então, o gênero textual, ele faz parte, né, de uma comunicação também, de uma linguagem. E dentro dos gêneros textuais, tem as linguagens verbal, não verbal, linguagem mista, tem as tipologias textuais, né, que a gente viu, que é contar uma história, então é narrativa, que é descrever, então descritiva, né? Então, são vários fatores que compõem o gênero textual. Ele não é isolado, né, professor? Muito bem, professora. Isso mesmo, não é isolado. Ele vai fazendo parte de várias outras composições, certo? Então é isso, pessoal. Conta, mano. Contem para os colegas de vocês. Compartilhem. Você gostou do conteúdo? Deixa o joinha e a gente segue para a próxima aula daqui a pouco, tá bem? Até mais.